Olá, boa tarde. A novela em torno do futuro da Catalunha ganhou mais um capítulo nesta quarta-feira. O novo parlamento assumiu hoje sob a expectativa de ser presidido novamente por Carles Puigdemont, político que liderou o movimento separatista no ano passado, mas precisou deixar a Espanha para não ser preso. Mas após a ameaça de uma nova intervenção do governo de Madrid, Puigdemont, que poderia ter de presidir o parlamento por Skype, deixou de concorrer ao cargo. Mas a vitória foi dada a Roger Torrent, aliado dos que querem a Catalunha separada da Espanha. A vitória deixa uma mensagem muito clara. Para quem achava que o processo separatista era a página virada, agora precisa ficar de olho no que vem por aí. E nessa edição do Mundo Meio-Dia, você vai ver também. Polícia da Califórnia tenta entender o que levou um casal a manter os 13 filhos presos em cativeiro. Frio de bater o queixo. Escolas na Rússia suspendem as aulas após temperaturas chegarem perto dos 70 graus abaixo de zero. E os europeus que se preparem. Aqui no Reino Unido, uma nova onda de frio deve chegar nos próximos dias. Mistério no céu dos Estados Unidos. Moradores se assustam com um clarão seguido de um grande barulho. Seria o final dos tempos? E quais eram os planos do guaxinim que invadiu uma loja de celulares na calada da noite? Descubra agora no Mundo Meio-Dia. E a gente abre essa edição do Mundo Meio-Dia com a notícia de que nos Estados Unidos, a polícia da Califórnia ainda tenta entender o que levou um casal a manter 13 filhos em cativeiro. Reportagem da correspondente Evelyn Bastos. Uma casa longe de qualquer suspeita. Nas redes sociais, uma família aparentemente feliz. No vídeo, o casal renova os votos em Las Vegas, na presença dos filhos. Ninguém desconfiava que David Turpin, de 57 anos, e Louise, de 49, mantinham os 13 filhos em cativeiro. Vizinhos disseram que o casal era reservado e que raramente viam as crianças. As autoridades foram alertadas pela filha de 17 anos, que fugiu pela janela e chamou a polícia. Eles estavam malnutridos, sujos e as condições eram horríveis, disse o capitão da polícia, que elogiou a coragem da adolescente. Essas imagens mostram o momento da prisão do casal. Pela saúde debilitada, todas as vítimas aparentavam ser crianças, mas tinham entre 2 e 29 anos. Agora recebem tratamento em um hospital. Os pais são acusados pelos crimes de tortura e por colocar a vida dos filhos em risco. Para cada um deles, foi fixada uma fiança no valor de 9 milhões de dólares. Agora, o Departamento de Serviços Sociais busca autorização judicial para supervisionar e cuidar dos irmãos, inclusive aqueles já adultos. A polícia agora investiga há quanto tempo David e Louise mantinham os filhos reféns e por quê. Agora a gente fala de um outro mistério, dessa vez no céu dos Estados Unidos. Moradores de Michigan se assustaram com um clarão seguido de um grande barulho na última noite. Vídeos amadores e câmeras de segurança flagraram o momento em que o céu ficou iluminado. O Serviço Meteorológico do país disse que não se trata de um trovão ou relâmpago, e sim de um possível meteoro, e que eles estão analisando as imagens para confirmar o fenômeno. Meteoros também são conhecidos como estrelas cadentes e são vistos quando um objeto sólido do espaço passa pela atmosfera terrestre, causando esse efeito luminoso. Vamos ver o que é notícia nos principais veículos de comunicação do mundo. A gente começa com o destaque do site espanhol El País, o jornal espanhol El País. A versão catalã destaca a vitória de Roger Torrent como presidente do Parlamento Regional. Roger faz parte, como nós dissemos há pouco, do grupo que apoia a separação da Catalunha do restante da Espanha. Já o britânico The Guardian destaca a participação no parlamento da primeira-ministra Theresa May, que pede nesta quarta-feira o apoio sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. O projeto de lei do Brexit deve passar por sua primeira votação às 5 da tarde de hoje, no horário de Brasília. E a gente encerra esse nosso giro vendo o que é destaque no site do principal veículo de comunicação da Alemanha.
A Deutsche Welle faz referência à fala do presidente da Comissão Europeia, que num discurso hoje citou que caso o Brexit avance, ele condena isso, mas diz que um dia, se o Reino Unido quiser, ele poderá voltar sim para o bloco regional, o bloco da Comissão Europeia. Agora, moradores da Sibéria, na Rússia, enfrentam dias congelantes com as temperaturas beirando os 70 graus negativos. O frio tem sido tão agressivo que até as aulas foram suspensas. Mesmo na gelada Rússia, o frio neste começo de ano é fora do normal. Na região de Yakutia, um dos lugares com as temperaturas mais baixas do mundo, os termômetros marcam 67 graus negativos. A visibilidade nas estradas é muito ruim e o asfalto está coberto de gelo. Durante o fim de semana, 2 homens morreram congelados depois que o carro deles quebrou na rodovia. A orientação é para que as pessoas fiquem o mínimo de tempo possível em áreas abertas. Uma preocupação que passa longe dos moradores corajosos de Yakutsk. Basta se vestir bem, usar uma malha boa e meias de lã, dizem os jovens com os cílios congelados. A previsão é de que as baixas temperaturas continuem na Rússia durante todo o mês de janeiro. Aqui no Reino Unido, uma nova onda de frio deve chegar nos próximos dias, principalmente na Escócia e na Irlanda do Norte. O alerta é para tempestades de neve que podem afetar o transporte público e a transmissão de energia elétrica. Olha, acho que nenhum brasileiro conseguiria sobreviver a temperaturas tão baixas como essas, né? Agora, mergulhadores descobriram a maior caverna subaquática do mundo e ela fica no México. Depois de meses de exploração, eles encontraram um canal que liga 2 cavernas na região turística de Tulum, formando uma única caverna de 347 quilômetros. Especialistas dizem que esse é o mais importante sítio arqueológico subaquático que existe, com centenas de segredos preservados, principalmente da civilização maia que habitava a área. E tem outra descoberta, viu? Depois de 5 séculos de mistério, cientistas chegaram à conclusão sobre o que dizimou a população asteca que vivia também no México. O estudo publicado numa das revistas científicas mais renomadas do mundo mostra que a bactéria Salmonella entérica foi a responsável por uma epidemia que matou mais de 15 milhões de pessoas em apenas 5 anos, quase 80% da população asteca. Eles tinham febre, dores de cabeça, além de sangramentos nos olhos, boca e nariz. A bactéria pode ter chegado ao México pelos europeus. A equipe analisou o DNA de esqueletos enterrados num cemitério no sul do México. Na Inglaterra, um homem teve uma ruptura na garganta depois de prender um espirro. É isso mesmo. O caso, claro, levou os especialistas a fazer um alerta de que situações como essa podem ter consequências muito mais graves do que se imagina. A radiografia, publicada no British Medical Journal, mostra um rompimento na parte de trás da garganta. A lesão foi causada porque o homem tapou o nariz e a boca para não espirrar. Os médicos dizem que o caso é raro, mas explicam que ao prender um espirro, a saída de ar é bloqueada e pode gerar uma pressão de até 160 km por hora. Isso poderia provocar a perfuração da membrana do tímpano e até um aneurisma cerebral. O governo venezuelano confirmou que o ex-piloto Oscar Pérez está entre os 7 mortos de uma operação para desmantelar um grupo rebelde. Ele ficou conhecido depois que lançou granadas no Supremo Tribunal, usando um helicóptero. A mulher de Pérez exigiu que as autoridades entreguem o corpo à família. O site da TV pública japonesa divulgou um falso alerta sobre o lançamento de um míssil norte-coreano. A informação foi corrigida minutos depois. Não ficou claro o que causou o alarme falso. No fim de semana, um alerta falso semelhante causou pânico no Havaí. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem aquele nosso giro de câmeras pelo mundo e você vai conhecer o guaxinim que invadiu uma loja de celulares nos Estados Unidos e fez o maior estrago. Mundo Meio-Dia volta em instantes. Até já.
Mundo Meio-Dia de volta. Vamos fazer aquela nossa viagem por alguns países aí com as câmeras espalhadas pelo mundo todo. São imagens de algumas cidades oferecidas pelo serviço de streaming EarthCam e a gente já vê aqui imagens de Moscou, capital da Rússia. A gente mostrou um pouco mais cedo aqui no Mundo Meio-Dia que o frio está muito forte na Rússia. Em algumas regiões aí chegou a quase 70 graus abaixo de zero. Não é a mesma situação de Moscou, que está frio, mas a temperatura nesse momento é de 7 graus abaixo de zero. E claro, tem previsão de mais neve ao longo do dia. Agora são 3h17 da tarde. E do calor da Rússia, a gente vai para o calor dos Emirados Árabes. Você vê imagens de Doha, a capital do Catar, cidade que é o principal centro econômico, cultural e financeiro do país. A gente consegue ver um complexo de edifícios e o movimento está grande por lá, viu? Já é finalzinho de tarde em Doha, agora são 5h17 da tarde e nesse momento temperatura de 22 graus. E para fechar o nosso giro de câmeras de hoje, claro, a gente tem imagens aí da Times Square em Nova York, muita gente que aproveita para fazer compras, né? Visitar Nova York não dá para deixar de fora visitar a Times Square. Grande destaque vai para os grandes telões, né, que iluminam toda a rua. Pela imagem, a gente até imagina que é noite, mas não, é comecinho de dia em Nova York, dia que começa chuvoso e com temperatura de 2 graus e previsão de neve para Nova York nesta quarta-feira. E olha só essa história que vem lá dos Estados Unidos. Um guaxinim foi flagrado invadindo uma loja de celulares. Veja só como foi essa ação, no mínimo, ousada. O caso aconteceu no Tennessee na madrugada de segunda-feira, mas só agora as imagens foram divulgadas. O animal invade a loja pelo teto e o alarme dispara. O intruso anda por todo o local e ainda faz uma bagunça daquelas, derrubando papéis e produtos. Quando o dono chega e abre a porta, o guaxinim escapa. O dono da loja garante, se o animal quiser algum modelo Android ou iPhone, nós até podemos oferecer. A questão agora é saber quem vai pagar pelo produto. E ainda falando do mundo animal, 6 filhotes raros de tigres da cor branca foram vistos pela primeira vez em um zoológico na China. Os sextuplos nasceram em agosto do ano passado, mas só foram apresentados agora porque precisavam ficar mais saudáveis. Eles já pesam cerca de 20 quilos. Os tigres brancos são uma espécie rara do tigre de Bengala. A cor da pele muda do laranja para o branco por causa de mutações genéticas. Mais raro ainda é o nascimento de 6 filhotes de só uma vez. Normalmente, a fêmea dá à luz a 2 ou 3 animais. A espécie está ameaçada de extinção. E essa edição do Mundo Meio-Dia fica por aqui. Para rever alguma reportagem, é só acessar o nosso site r7.com/recordnews. Muito obrigado pela sua companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.